Vamos falar Teorema de Pascal. Lei de Pascal, 1623 a 1662, nasceu em Clermont-Ferrand, França, e ainda criança manifestou grande habilidade em matemática, estudou geometria, probabilidade e física, chegando a importantes descobertas aos 19 anos. Depois de 2 anos de trabalho intenso, terminou a construção de uma revolucionária calculadora mecânica que permitia a realização de operações aritméticas sem que o usuário precisasse saber os respectivos algoritmos. Buscando outros conhecimentos, embrenhou-se na filosofia e na teologia, tendo legado uma frase memorável em que deixou clara sua insatisfação com as coisas meramente racionais. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Vou repetir. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós temos a foto de Blaise Pascal. Blaise Pascal, devemos o teorema enunciado a seguir, que encontra várias aplicações práticas. O incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompreensível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Demonstração. Consideremos o cilindro da figura a seguir, que contém um líquido homogêneo, incompreensível e em equilíbrio sob a ação da gravidade. O líquido encontra-se aprisionado por um embo livre do peso P. Consideremos 2 pontos no líquido. O ponto 1, situado imediatamente sobre o embo, e o ponto 2, situado a uma profundidade h em relação a 1. Aplicando o teorema de Steve aos pontos 1 e 2, temos que P2 menos P1 igual a ρgh, μgh, massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes o desnível. Então, P2 igual a P1 mais νgh. Se um corpo for depositado sobre o êmbolo, a pressão no ponto 1 será incrementada de ΔP. Tendo em vista esse incremento, a pressão ΔP, a nova pressão no ponto 1, P1', era dada por P1' igual a P mais ΔP. Com base na expressão indicada por 1, podemos constatar que a variação de P1 acarreta também uma variação em P2, já que a parcela ρgh, ou μgh, não se altera. H é constante, pois o líquido é incompreensível. Calculemos então a nova pressão P2', exercida no ponto 2. P2' igual a P1' mais massa específica vezes G vezes H. Então, P2' igual a P1 mais ΔP, mais massa específica vezes G vezes H. P2' igual a P1 mais massa específica vezes G vezes H mais ΔP. Lembrando que P2 igual a P1 mais μgh, concluímos que P2' igual a P2 mais ΔP. Esse último resultado permite-nos verificar que o incremento de pressão ΔP dado ao ponto 1 se transmitiu manifestando-se também no ponto 2. Nos sistemas de freios utilizados na maioria dos veículos automotores, por exemplo, ao se pisar no pedal do freio, exerce um acréscimo de pressão sobre um líquido especial, existente logo depois da estrutura do pedal. Esse incremento de pressão transmite-se a todos os pontos do fluido, sendo notado nos mecanismos de frenagem instalados junto às rodas, fazendo-os entrar em operação. Vemos a seguir outras situações em que o teorema de Pascal é determinante no funcionamento de alguns dispositivos: elevador, hidráulico de automóveis, prensa hidráulica. Mecanismo hidráulico de abaixamento e recolhimento de trem de pouso de aviões, multiplicadores hidráulicos de forças em retroescavadeiras, consequência do teorema de Pascal. Todos os pontos de um líquido em equilíbrio expostos à atmosfera ficam submetidos à pressão atmosférica. No esquema a seguir, temos um líquido em equilíbrio dentro de um recipiente fechado por uma tampa. Admitamos que, por hipótese, que entre a base da tampa e a superfície livre do líquido foi feito vácuo,
seja os pontos 1 e 2 pertencentes ao líquido, tal que 1 se encontra na superfície livre e 2 em uma profundidade h. Nas condições descritas, a pressão no ponto 1 é nula, pois a esse ponto sobrepõe-se o vácuo. Assim, P1 igual a zero. No ponto 2, a pressão deve-se exclusivamente à camada líquida, de altura h. Então, P2 igual a massa específica do líquido vezes G vezes H. Se destamparmos o recipiente, a pressão no ponto 1 ficará incrementada de ΔP, que é igual a P0, em que P0 é a pressão de atmosfera no local. A nova pressão P1' no ponto 1 será dada por P1' igual a ΔP, P1' igual a P0. Conforme o teorema de Pascal, entretanto, esse incremento de pressão deverá transmitir-se integralmente também ao ponto 2. A nova pressão P2' no ponto 2 será dada por P2' igual massa específica vezes G vezes H mais ΔP, P2' igual a massa específica vezes G vezes H mais P0. Vimos que uma camada ou coluna de água de espessura ou altura 10 metros exerce em sua base uma pressão equivalente a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, ou 1 atmosfera. Assim, a uma profundidade de 30 metros, por exemplo, um mergulhador submerso a um lago detectará uma pressão total de 4 atmosferas, sendo 3 atmosferas exercidas pela água e 1 atmosfera exercida pelo ar externo. O mergulhador submerso está livre da pressão atmosférica? Nesse tranquilo mergulho oceânico, a pressão total sentida pela mergulhadora é obtida por meio da soma da pressão hidrostática que a água exerce sobre ele com a pressão atmosférica que se manifesta em todos os pontos do líquido. Mulher realizando um mergulho sobre Recife em Rangiora, Polinésia Francesa, em 2015. Você seria capaz de determinar a profundidade de um mergulhador que, submerso nas águas de um lago, detectasse uma pressão total de 3,8 atmosfera? Se você disse 28 metros, acertou, pois das 3,8 atmosferas mencionadas, 2,8 atmosferas são devidas à água, o que corresponde a uma profundidade de 28 metros. Vasos comunicantes, um líquido em equilíbrio. Considere os recipientes da figura a seguir, que se comunicam pelas bases. Admite que um mesmo líquido homogêneo preenche os 3 ramos existentes no sistema suposto em equilíbrio. Observe que os ramos têm diâmetros suficientemente grandes, de modo que os efeitos ligados à capilaridade possam ser considerados desprezíveis. Então, nós temos ali os vasos comunicantes. Em relação à linha de nível indicado, seja o H1, H2 e H3, respectivamente, as alturas das colunas líquidas nos ramos 1, 2 e 3, as pressões absolutas nos pontos 1, 2 e 3 são calculadas por P1 igual a massa específica Vg vezes H1 mais a pressão atmosférica, logo H1 é P1 menos pressão atmosférica dividido pela massa específica vezes G. P2 é massa específica vezes G vezes H2 mais P0, né, a pressão atmosférica, logo H2 igual a P2 menos P0 sobre massa específica vezes a gravidade. E da mesma forma, P3, massa específica vezes G vezes H3 mais P0, logo H3 é a diferença das pressões dividido pela massa específica vezes G. Nos 3 casos, P0, pressão atmosférica, massa específica do líquido, aceleração da gravidade, são constantes. E como os pontos 1, 2 e 3 estão no mesmo nível, deve-se ter, pelo teorema de Stevens, a igualdade P1 igual a P2 igual a P3. Assim, podemos constatar que H1 igual a H2, que é igual a H3. Concluímos então que a figura proposta é absurda. Disso, podemos dizer que um sistema de vasos comunicantes abertos nas extremidades superiores, situados em um mesmo ambiente, preenchidos por um mesmo líquido, em equilíbrio, tem-se em todos os vasos a mesma altura para o nível livre do líquido. Vamos ver alguns exemplos de vasos comunicantes. Exemplo 1. Na fotografia a seguir, o sistema de vasos comunicantes está preenchido com o mesmo líquido. Observe que, independente da forma dos tubos, a altura atingida pelo líquido em cada um deles, medida a partir de um determinado nível, é sempre a mesma.
Exemplo 2, um bule em um sistema de vasos comunicantes em que o bico do recipiente se comunica com o corpo principal. Ao tomarmos um bule para servir um café, por exemplo, a superfície livre da bebida fica a mesma altura h em relação à linha de base do sistema, tanto no bico como no corpo principal, apresentando-se praticamente plana e horizontal conforme mostra a figura. Dos líquidos immiscíveis em equilíbrio, considere o tubo em U da figura a seguir, com os ramos abertos em um mesmo ambiente, contendo dois líquidos immiscíveis, A, massa específica μA, e B, massa específica μB, em equilíbrio, passando uma linha de nível pela superfície de separação dos líquidos, temos HA, altura da superfície livre de A, HB, altura de superfície livre de B, os pontos 1 e 2, pertencentes ao líquido A, por estarem no mesmo nível, devem suportar pressões totais iguais. Assim, temos que no ponto 1, P1 igual a massa específica de A, GHA mais a pressão atmosférica. No ponto 2, P2, ρGH mais P0. Sabemos que P1 igual a P2. Logo, fazendo essa igualdade, portanto, a altura HB dividido pela altura HA igual a massa específica do líquido HA sobre a massa específica do líquido B. Na situação de equilíbrio, as alturas das superfícies livres são inversamente proporcionais às respectivas massas específicas.